Vamos falar agora sobre o treinamento da sua equipe. Conta pra mim, quantas vezes você reuniu a sua equipe, talvez aqueles assistentes, os freelancers que são os que você está acostumado a trabalhar lá na sua casa, em algum lugar, para ensiná-los a fazer cada atividade. Eu sei que isso não é tanto uma prática, mas a partir de agora vai ser. Na aula sobre cronograma, a gente fala que é importante você encaminhar, né, o roteiro para eles, talvez na quarta-feira, se o evento é no sábado, para dar tempo deles lerem cada atividade e tirar as dúvidas com você. Bom, isso não é treinamento. Você precisa reservar um dia, né? Marca talvez, sei lá, de 6 em 6 meses, num café, né? Uma confraternização e passar principalmente aquelas atividades que são mais críticas. Para isso eu desenvolvi um roteiro, né? É uma forma de destrinchar cada atividade e além da atividade eu também treino as falhas. Né? Normalmente nos eventos as falhas vão acontecendo, a gente anota tudo no relatório de ocorrências, depois eu pego cada falha e penso o que eu poderia fazer para elas não acontecerem. E aí eu treino a minha equipe em relação àquelas situações que a gente quer evitar. Então vamos lá para o quadro. E aqui eu listei um roteirinho que me norteia para eu fazer uma base para eu passar como cada atividade acontece para minha equipe. Então vamos supor que a atividade seja, né, reserva de mesa de família. Essa vai ser a atividade que a gente vai trabalhar em cima dela. Eu tento pensar quando essa atividade começa, qual que é o documento base que eu utilizo para essa atividade, qual que é o procedimento dela e qual que é o fim, quando que termina a atividade da reserva de mesa de família. Isso aqui, o que eu te oriento? Eu tenho uma apostilazinha que eu entrego para as minhas recepcionistas, né, que é o material base. Então eu falo sobre roupa, comportamento, como que deve agir. Então desenvolva esse material para você. E neste material você pode criar, né, um capítulo para você dar exemplos de principais atividades que a gente sabe que na hora geram conflitos. Então vamos lá, reserva de mesa de família. Quando que ela começa? Essa atividade para mim começa lá atrás, quando eu faço reunião com a noiva e pergunto para ela, existirá mesa de família? Ela fala que sim, eu verifico com o decorador se realmente está incluso ou se isso na verdade é um desejo do qual vai gerar custo e a gente vai precisar alinhar. Uma vez que é confirmada a mesa de família, na reunião de alinhamento, eu falo para minha cliente qual é o meu procedimento. E depois de muito tentar, a gente chegou na seguinte forma, falou, olha, a mesa de família é uma atividade para gente onde quem vai escolher os familiares são vocês. Eu preciso que você me indique um guardião da mesa, normalmente são as mães, né? Às vezes os noivos querem dar essa honra para as mães. Porque o que eu vou falar com ela? Olha, sua mãe está ciente que ela é guardiã da mesa, você vai conversar com seus pais, vocês que vão escolher quem senta ali, por quê, gente? Talvez naquela família, a prima mais distante é tão família quanto o irmão. Outra coisa, eu já fiz casamento que a noiva e o irmão não davam certo, então o irmão não sentou na mesa de família. Você não conhece essas pessoas, então eu não posso me colocar na posição de permitir quem senta ou não. Agora, se já foi tudo combinado antes, fica mais fácil. Então a gente fala, olha, escolha quem vai sentar, já fale com essas pessoas previamente. E aí, a sua mãe, que vai ser a guardiã, vai ser a primeira a ir lá para a mesa. Então, assim que acabar a cerimônia, ela entrar na recepção, vai ter uma assistente minha lá do lado, aguardando a sua mãe. Ela vai chegar na mesa, a gente libera para ela e aí vai ser ela que vai trazer essas pessoas. Então, por que a gente fez dessa forma? Porque na hora do evento chegava o primo, o tio, pessoa distante falando assim, eu quero sentar aí. Qual que é meu critério? Agora, se já foi
todo mundo avisado. Se uma pessoa chega, eu falo assim: ô querido, me desculpa, a mesa a gente libera para a mãe dos noivos. E aí quando a mãe do noivo chega, é quando termina para mim essa atividade. A devida entrega para o anfitrião é quando se encerra essa atividade. Então, eu já entendi que essa atividade não começa no evento, começa um mês antes, quando eu identifico que existirá, porque tem evento que não tem mesa de família. Documentos. Então, qual é o documento que vai ter relacionado? Lá no meu checklist eu preciso ter uma pergunta que fala o seguinte: haverá mesa de família? Assim como a gente tem perguntas como: existe alguém com intolerância alimentar? Existe alguém alérgico? Toma algum medicamento? Tá vendo? Todas essas perguntas são pontos para você identificar algo que você vai precisar controlar. Então, tá lá no checklist, tem mesa de família, eu vou precisar designar uma pessoa. Eu gosto de deixar uma pessoa específica. São 2 mesas, deixa entre as 2 mesas, que vai ser a recepcionista guardiã das mesas, né? Até que a mãe chegue. Então, assim, lá no salão tem 3 pessoas acomodando, uma fica lá perto da mesa de família, né? E normalmente a pessoa que está na recepção, quando identifica que as mães dos noivos chegaram, ela já bate o rádio, já fala assim: olha, as mães dos noivos estão chegando. E ela orienta: olha, mãe, vai lá direto para a mesa de família para você já liberar, tá bom? Então tá vendo que tá tudo amarrado? Por quê? Porque essas pessoas foram orientadas. Tanto quem tá na recepção, quanto quem tá lá no salão guardando a mesa, sabe exatamente o que vai acontecer. Então, desta forma, fica mais fácil falar os nãos, né? Se uma pessoa que não é a mãe da noiva: ô querido, desculpa, a gente libera para a mãe dos noivos. Porque quem senta ali já sabe, já está ciente. Então, uma vez que lá na reunião você conversou com os noivos olhando nos olhos, você tem lá no documento base da sua reunião de checklist este item, onde você sinalizou que você orientou os noivos. Normalmente os noivos assinam este documento. Não basta fazer isso. Vai chegando perto do evento, pergunte: noiva, tá tudo certo? Já orientou? Quem que vai sentar na mesa de família? Vocês já escolheram essas pessoas? Ok, já escolhi, minha mãe tá ciente. Tá tudo certo. Então, não basta fazer, anotar, tem que monitorar. E normalmente, né, eu tenho o telefone dos padrinhos, dos pais, dos pajens. Ao ligar para a mãe da noiva, me colocando à disposição, eu reforço e pergunto: ô mãe, e aí, você escolheu as pessoas? A gente vai ter uma recepcionista lá. Não esquece, assim que você chegar no evento, ir liberar a mesa de família conforme a gente combinou. Tá vendo? É totalmente diferente do que a sua assistente simplesmente ficar lá parada e se acontece uma situação, ela sequer sabe responder. Então, uma vez que a gente fez esse treinamento preventivo, a gente também precisa tocar no assunto. Se acontecer falha, e aí eu faço um treinamento reativo. Aconteceu a situação, o que você vai fazer? Na hora, eu preciso ao máximo trazer solução. Eu não tenho que pensar quem é culpado ou não, principalmente você, organizador de eventos, responsável pelo seu serviço. Tão pouco importa por que a sua cerimônia, sua recepcionista, assistente falhou. Ela tá ali em seu nome. Então, na hora, resolva da forma mais serena, com menos impacto possível. Chegou em casa, você vai pensar, vai traçar soluções e passar para a sua equipe o ocorrido, já mencionando o que a gente pode fazer para que aquilo não aconteça mais. E eventualmente, se você vê que é uma atividade que você deixou de prever, que é uma situação que você não pensou, isso entra lá para o seu planejamento. O desejável é que você faça isso com todas as atividades. A gente sabe que são muitas, então a gente faz pelo menos com as primordiais que geram mais problema na hora do evento, que são mais passíveis, né, da gente ter algum tipo de erro, igual a recepção, controle de convidados, controle de presentes, enfim. Tomemos o mesmo exemplo da reserva de mesa de família.
aconteceu uma falha. Qual que foi uma falha? Um convidado que não foi aquele que a gente combinou, sentou lá na mesa. Um convidado quase que penetra. Olha só, aconteceu essa falha. Qual que foi a raiz do erro? Aí você vai começar a pensar. Será que essa pessoa sentou porque não tinha um assistente próximo da mesa? Será que você designou assistente, mas no momento ela saiu dali para resolver outro problema? Então você vai pensar qual foi a falha e se eventualmente você chegar aqui, a falha é porque você sequer pensa como essa atividade funciona, você vai aplicar o que a gente acabou de falar, você vai criar o procedimento para ela. Qual que foi a medida imediata? Normalmente, numa situação dessa, infelizmente eu preciso pedir para a pessoa se levantar. Então você vai com muita democracia, ou fulano me perdoa, eu falhei, era para ter uma assistente aqui, essa mesa é dos noivos, da família. Então tem gente que fala assim, mas é um absurdo, a mesa é diferenciada, tem placa de reservada, a pessoa sentou. Sim, gente, evento social é isso. E é muito desconfortável para o convidado ser ali chamado a atenção. Então, melhor que isso não aconteça, mas na hora a gente pede para a pessoa se levantar. E qual que foi o procedimento para mitigar essa falha? No mínimo, cumprir todos esses passos que eu acabei de falar aqui. Né? Será que você pensa nisso? Isso está no seu checklist? Você passa para a pessoa, designa um assistente. Então, ou seja, a raiz pode ser inúmeras. O que você precisa fazer é pensar em como essa atividade precisa ser feita do início ao fim, incluindo inclusive os documentos, suporte que você e sua equipe vão precisar para realmente executar essa atividade com maestria. Então, é assim que se treina uma equipe, não é simplesmente as pessoas chegarem no dia e não saber, não estar com informação suficiente. Eu já fui abordada com colegas falando assim, nossa, Tainara, mas você não tem medo de criar concorrente? Falei, não, porque eu preciso de pessoas boas do meu lado. Normalmente os meus assistentes sabem que as minhas responsabilidades são ainda maiores, mas independente se amanhã ou depois uma assistente minha quiser entrar para o mercado, eu particularmente ficaria feliz de saber que uma pessoa que eu treinei, né, aprendeu algo comigo. Você não pode ficar preso a isso. O impacto de não treinar é muito maior do que você ficar com medo ali de gerar um concorrente. Então, conta pra mim, como que você treina a sua equipe? Você fazia dessa forma? Você tem lá uma apostila onde você relaciona não só como eles precisam ir, com cabelo preso, com roupa assim, mas principalmente como que faz cada atividade. Se você aplicar isso, eu não tenho dúvidas que a partir de agora você vai ter muito menos falhas nos seus eventos. Vamos para a próxima aula.